fazer o seu ministério, né? E ele quebrou a cara. Aconteceu um pouco como aconteceu com o Jó, de perder a mulher, de perder todas as suas finanças. Mesmo assim ele perseverou, né? E as filhas tipo, a família se dispersou, né? Umas filhas foram para um lado, outro filho foi para o outro, e o pai de Lauren seguiu o chamado do avô, do pai, né? Do avô. E eles foram seguindo no ministério, e as irmãs se foram para o seu lado, uma estudou, outra se casou, ficou uma milionária com uma empresa muito grande nos Estados Unidos, e sempre ficavam dando cantada para o pai de Lauren deixar aquela vida que ele tinha na visão dela de miserável, de estar devendo, de não ter uma casa para morar, mas ele sempre insistiu em fazer o que Deus queria. E o propósito daquilo tudo era a Jocum, né? Onde hoje é um dos maiores centros de missionários no mundo, né? Onde salva a vida, né? Inclusive a minha está fazendo parte disso, né? Então, ele insistiu, perseverou, mesmo sem entender, né, o que Deus queria, passando necessidade, a família e tal, e Deus trabalhando neles, com renúncias. Eu vejo que a renúncia a parte primordial da vida de um cristão. Deus só age aqui dentro da gente quando a gente renuncia a gente. É quando ele começa a vir a quebrantar nossos corações. E o pai de Loura fez isso, e Loura foi crescendo também, né? Deus colocou uma bênção na vida dele, que foi uma outra família cristã, que já tinha uma caminhada de bagagem de igreja e tal, que é a mãe dele. E eles sempre alimentaram esse Loura, né? Alimentou Loura, e Loura começou a estudar, estudou nos colégios. Uma parte da vida dele, ele tinha promessa de ser um pregador, de ser um pastor, de crescer, e ele sempre teve desejo, assim, por vida, desde de novo. E algumas vezes ele foi chamado pelo mundo, sabe? Pra andar como aquelas pessoas daquela época, andar com determinada roupa meia, tipo, lá eu posso dizer que é uma pessoa meio alternativa e tal, já uma porta para você usar álcool. Naquela época era cigarro, né? Ele tinha o desejo de fumar, mas não fazia aquilo com temor a Deus. E ele foi crescendo dentro daquele ministério do pai. O pai não tinha nada, a mãe mesmo assim continuou com o pai. Eles construíram uma tenda, né? Construíram uma tenda para pregar, e foi crescendo a igreja e tal, foi crescendo o ministério dele. Uma igreja simples, mas uma igreja pentecostal, né? Uma igreja com avivamento, né? Naquela época era muito escassez, naquela época dos Estados Unidos, né? Aquela época de divisão de negros e brancos, né? E Lauren, ele foi criado ali com aquele chamado, e sempre com o sonho de ter um carro, o sonho de isso, o sonho daquilo. Mas ele sempre escutou a voz de Deus dizendo que ele tinha uma promessa de resgatar a vida, né? Chegou a ter um sonho na sua adolescência do mar batendo no continente. Ele sabia que aquilo era uma revelação de Deus, mas ele não tinha discernimento de saber o que era aquilo. Mas ele guardou aquilo para ele e continuou renunciando às vontades de viver como as pessoas daquela época viviam. Ele ficou renunciando, sempre tendo o apoio do pai, da mãe, dos tios dele do lado da mãe. Até chegar um dia que ele foi estudar, foi para a universidade, se eu não me engano, foi para a universidade, e tinha o dinheiro para comprar seu carro, comprou seu carro, tudo mais, e começou a ministrar no ministério que ele tinha de adolescentes, de jovens. E era o líder daquela época, era líder do pastoreio dos adolescentes do ministério que ele já estava se preparando, que Deus já estava preparando ele. E de uma hora para outra ele resolveu jogar tudo pro ar, né? Vendeu tudo que tinha, juntou as finanças que ele tinha e foi-se embora conhecer o continente, né? Foi embora aí andar pelo mundo. E ele saiu andando nas culturas aí, Índia, andou pela Ásia, saiu andando aí por esses cantos bem escassos mesmo, com culturas diferentes. E aquilo ardeu dentro dele da necessidade de levar a vida para aquelas pessoas que não tinham conhecimento de Jesus, pessoas que estavam morrendo, indo para o inferno, sem saber que existia um Deus que salvaria toda a humanidade, né? Ele viu isso aí quando um menino na Índia foi assassinado, e foram queimar o corpo do menino, e os pais tudo lamentando. Ele olhou aquilo e ficou admirado, porque ele viu que o menino tinha ido para o inferno.
E ele não pôde ter feito nada naquela época. Então ele ficou inconformado do presente de hoje poder fazer alguma coisa e não tinha como fazer. Então ele voltou de volta para os Estados Unidos, conheceu uma mulher que ele sempre teve um desejo de uma pessoa ser uma pessoa que pudesse levar com ele o ministério dele de Jocum, né? Que era o Ian. Eu lembro o Ian, o que é o Ian? Era Jocum, Iamá, que era Jocum. E quando ele voltou aos Estados Unidos, a mesma tia que deu uma cantada no pai para deixar tudo, para poder ter um emprego, dinheiro, naquela época, ele voltou para lá. A mesma tia chamou ele lá para almoçar, passar um final de semana lá e tal, e ele já sabia que ela ia dar essa oportunidade para ele ser o herdeiro, um multimilionário, diga aí. E naquele momento ele foi até tentado. Ah, mas eu com milhões eu posso fazer a obra tal, mas Deus não queria isso. Deus queria que quem daria a ele tudo seria Deus, né? Então ele renunciou ser o herdeiro de uma empresa que a gente não vem dizendo quantos milhões valia, mas pelo que ele fala, nos Estados Unidos, que é dólar, que é muito valorizado, era uma empresa que ele seria rico pro resto da vida, toda a geração dele, né? Mas Deus não queria, ele queria que ele fosse rico de frutos, né? Então assim, ele largou mais uma vez tudo, se relacionou com a esposa dele, e ele começou a cantar, alguns falando um testemunho que tinha visto o mundo afora. Através do testemunho dele, da mudança dele, ele conseguiu fazer seu primeiro programa da Jocum, que foi numa missão no Havaí. Uma vez, há tempos atrás, como era praia, ele botou na cabeça que é praia, então vamos pra praia. Deus quer que eu vá fazer uma missão na praia. Primeira vez deu errado, a segunda vez aconteceu o milagre de Deus, né? Ele foi com tudo assim preparado, Deus preparou tudo, e quando viu, aconteceu. Primeira missão da Jocum no Havaí. E muitas pessoas evangelizando umas às outras, e quando deu fé, aconteceu um milagre também na vida da esposa dele, que a esposa dele também viu que ela não tinha o dom de pregar, não tinha o dom de orar em línguas, não tinha o dom de nada, mas ela tinha o dom de servir. Que era tudo que um missionário tem, né? Servir. Então foi crescendo o mistério dele, foi crescendo. E o que me impactou também foi a intimidade que ele tinha com Deus e a perseverança dele para sempre estar ali. Eu creio que aquilo ali é de Deus, é revelação de Deus, é de Deus, eu não estou ficando doido, é Deus que está mostrando. E era Deus, de fato. Aconteceu, a promessa na vida dele se cumpriu, né? E hoje está aí a obra, né? A obra, fiquei de bobeira, caramba, isso é Jocum, velho. Porque tá aí, né? Ele tá aí. Tá aí, né? Um ministério gigantesco, muitas pessoas, multidões de pessoas sendo restauradas, seu interior, conhecendo Deus de verdade, amando a Deus e a Deus, descobrindo o amor de Deus, sabe? Através de um ministério que começou através da renúncia. Então assim, a renúncia dele é a renúncia que eu quero fazer hoje. Eu estou começando a fazer por onde essa renúncia. E é a chave do coração, nosso é nossa renúncia. Quando a gente dá a nossa renúncia, abre o nosso coração, vem o quebrantamento e começa a amassar nosso coração. E a Jocum não é uma base missionária, a Jocum é uma base de salvar vidas. Não é só um centro missionário. Então foi isso que eu entendi do livro. Se eu tivesse lido mais, eu teria enriquecido mais de conhecimento, acho que eu teria... Mas é como Deus quer, não é como eu quero. Entendeu? E eu não vou ler mais, porque tudo que eu falei está escrito aqui, nas 4 questões. Só por hoje,